O segredo, deixa eu rever, porque eu falei sobre que a nossa vocação é peregrino. Deixa eu rever, porque isso é base daquilo que eu vou falar hoje para vocês. No domingo passado a gente viu isso, sobre que a nossa vocação, e pode pôr esse slide para mim, eu acho que tem lá, né? Que a nossa vocação é sermos peregrinos. O próprio Jesus, eu gostei de ter essa imagem de ver Jesus peregrinando por lá, né? Na sua caminhada, no seu trajeto, no seu ministério aqui, ele fazendo dessa forma, porque Jesus é o maior deles, o maior dos peregrinos. A gente falou sobre os modelos para a nossa vida, como Abraão, Isaac e Jacó, que a Bíblia diz que eles foram peregrinos na terra que Deus tinha dado a eles, mas eles foram peregrinos, eles não puderam fazer nada ali, nem plantar, nem construir, mas armando tenda, desarmando tenda. Mas Jesus, a Bíblia fala sobre ele, que um mestre chegou para Jesus, depois de ver tantos milagres, disse assim: eu te seguirei aonde você for. Pode dizer, um mestre da lei, depois do impacto que Jesus tinha na vida dele. E a resposta de Jesus foi assim: as raposas têm tocas e os passarinhos têm ninhos, porém o Filho do Homem não, o Filho do Homem, não tenho o meu próprio lar e nenhum lugar para pousar a minha cabeça. Eu não tenho. Tanto que a sua sepultura foi alguém que doou aquela sepultura para ele, porque ele não tinha nada, ele não fez nada, ele não tinha um plano. Você paga um plano hoje, não é? Tem muita gente que paga um plano, eles mudaram o nome, mas de todo jeito é para quando você morrer. Mas tudo bem, você paga um plano legal, eles deram um nome legalzinho para você ir pagando, mas é para aquele dia. Então você já tem a sua terrinha garantida. Essa é a ideia. Jesus não tinha nada disso. E aí você olha também ele como criança e pensando na vida dele, ele nasce, não tem lugar para nascer. Todos nós preparamos lugares especiais. Jesus nasceu num estábulo por falta de lugar. O seu berço foi um coxo, um coxo de animais, onde eles alimentavam os animais. Ele foi colocado lá. Então tem exemplo maior do que é alguém que entende que é peregrino e estrangeiro nesse mundo do que Jesus. Ele é o nosso modelo maior. Mas então ele, com o seu exemplo de vida, dizendo assim, que a gente tem que seguir. Mas eu peguei, falando sobre peregrino e olhando para o povo de Israel, que ele disse que seria, e há pelo menos 4 coisas que eu vi com vocês que eu quero ver rapidamente, dizendo assim que eles foram, e Deus determinou isso, peregrinos na terra, e numa terra que não seria dele. Vamos falar juntos então? Somos peregrinos? Diga assim, vamos piorar, eu sou peregrino. Isso está dizendo o seguinte, que você tem que ter um desapego com essa vida, né? Eu não tenho lugar fixo. Jesus não tinha, ele diz: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Se falar, então pastor, é para vender a casa? Se você for vender e quiser fazer uma doação, pode me dar, eu ponho no meu nome. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tudo que você possuir, possua com desapego. Amém? Amém? Deus não falou que o dinheiro é o problema, falou amor e dinheiro. Dinheiro é a solução, mas ele diz o amor, é o apego. É quando isso, nós nos tornamos servos daquilo que deveria nos servir. Então, quando fala de peregrinos, você tem que olhar para a sua vida e vê-la com desapego. Aqui não é meu lugar, não é lugar de fixar morada. Eu vou fazer tudo aquilo que Deus permitir, que Ele queira, como me abençoar, vou correr atrás de tudo que for possível, mas lembrando sempre, sou peregrino, aqui não é meu lugar. Tá bem? A outra coisa que nós aprendemos na palavra, ele diz assim, nós somos estrangeiros. Eu diz, a gente pode peregrinar do Brasil, mas a ideia é que não, você vai peregrinar num país distante, você vai lá para a África, vai lá para Cuba, a gente precisa mandar alguns para Cuba, Venezuela, né? vai peregrinar lá. Então é peregrinar numa terra estranha. Não, ir até para esses lugares é bom. Tem que ir para um lugar, porque na África tem gente que fala fala português, línguas não, português também. Aqui por perto não, tem que ir para um lugar bem distante, onde tudo é muito diferente de tudo. E isso está dizendo, se você é estrangeiro aqui, está chamando a sua atenção para o fato de que a linguagem, a cultura, o estilo de vida desse mundo não tem nada a ver com a linguagem, a cultura e a sua vida. Está dizendo para mim e você, somos estrangeiros aqui, então não entra na forma desse lugar. E o problema é que cada vez mais a igreja está na forma do mundo e Deus está chamando a nossa atenção, batendo a porta da igreja, dizendo, deixa eu entrar na minha igreja, ela é minha. Deus tem misericórdia. A terceira coisa é que eles foram escravos do Egito, e como nós também um dia fomos escravos deste mundo, mas Jesus nos libertou e nos transportou para o império da sua luz. Amém? Diz assim, eu já fui escravo, mas eu vou piorar agora,
mas continuo sendo. Mas deixa eu falar primeiro o que é, senão você vai falar. Eu sei que nem todos vão gostar, mas eu queria dizer para você o seguinte: tem um texto na Bíblia que você diz que sai de uma escravidão e entra numa outra. Então eu e você fomos escravos dos nossos desejos desse mundo, e agora a gente pertence a Jesus. Nós somos dele. Diz assim: não sou eu mais quem vive. O que é isso? Mas Cristo. A vida que eu tenho, eu vivo para a glória dele. Paulo está dizendo, eu vivo para Jesus. E se você achar que eu estou criando alguma teologia, né, alguma coisa nova de teologia, Romanos 6, 22 e 23 diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado, e diz, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. E aí ele diz: quem é escravo do pecado, o salário do pecado, o pagamento, o resultado na sua vida é a morte. Morte física, morte emocional, morte espiritual, morte eterna. Mas ele diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a diferença dessas duas escravidões? Escravidões? Eita, pegou eu agora. Acho que é, né? Escravidões, né? É isso, né? Porque quando tem ancião, anciões, né? É anciãos. Mas aí agora eu fiquei, então escravidões. Dessas duas, qual é a diferença? Enquanto um é escravo para a morte, há uma escravidão que é pseudo-escravidão, que nos leva a uma liberdade, uma vida nova, e diz assim, tudo que Deus faz. Por isso o filho pródigo diz: eu vou voltar para o meu pai pode me tratar como um dos servos dele, porque só de ser servo dele já é a melhor coisa, é uma liberdade que já está ótima para mim. É que essa escravidão que a Bíblia fala, que eu sou escravo da justiça, Deus está dizendo assim: eu vou fazer de tal forma na sua vida que você vai produzir santidade, vai produzir vida eterna. Como vale a pena trabalhar para Deus, servir a Deus. Amém? Então, você foi escravo, agora você está liberto. A quarta coisa é, eles foram afligidos muito. E aí deixa eu dizer assim, nós seremos também. E diga assim: eu serei afligido. Foi mais difícil falar isso? Você já é todos os dias. Fala a verdade. Quantas vezes o tempo fechou? Quem sabe agora está pior ainda. Ou o medo que você tem. Porque Jesus disse: olha, Jesus não maneira nisso. Jesus não engana nisto. Tem muitas religiões que enganam. Eu sei que a gente veio pela dor, pelo sofrimento para a igreja e recebe alívio, mas a gente vai aprender a andar com Jesus, e aprender com Jesus não é pular de pico em pico, é ter umas passagens de vale da sombra da morte que passamos para nos encontrar com Jesus. Então você é e será afligido, para você entender que esse lugar é um lugar de sofrimento. Eu e você não podemos pensar assim: puxa vida, cada vez que eu enfrento uma coisa difícil, porque essa é a vontade de Satanás. Ele fala para Deus: você cercou ele de bens, então eu e você queremos, a nossa natureza, né? Estou lendo um livro agora, até que o Micael me mandou, é que nós queremos, é sem esforço, você fazer de tudo, nós lutamos para tudo ser o melhor possível, o mais fácil possível, não é verdade? O elevador, a torneira que a gente abre, tudo, né? O carro automático, todas as coisas que você está tendo, nós queremos tudo o mais simples possível. Um dia que falta água e você tem que buscar água em algum lugar, né? Aí a coisa complica, imagina. Você, nossa, eu tenho que ir não sei para onde buscar, ainda mais quem não tem lugar tão acessível. Essa é a ideia. Então nós facilitamos tudo, mas esse mundo não é um mundo fácil para mim e para você. Nós não podemos nos enganar, é um lugar de sofrimento, né? E Jesus está dizendo assim: eu não vou tirar isso de vocês e nem vou tirar do mundo, mas eu vou fazer uma coisa para vocês, eu ajudo vocês. Mantenham-se em pé, firmes, tenham coragem. Quando ele está dizendo para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele falou assim: mantenha a sua coragem, não desista. Porque o problema que Satanás quer fazer é fazer a gente perder a coragem. E as coisas boas, eu estava dizendo lá de Jó, as coisas boas que Deus o cercou, Satanás diz assim: tira dele, vai ver se ele não vai falar contra ti, se ele vai te abandonar. Então, ele já sabe como nós somos. Quando as coisas ficam feias, a primeira coisa é que o nosso coração vai ser julgado contra Deus. Satanás vai se aproveitar disto, quando as situações estiverem feias, mais difíceis, porque ele procura aquele que está mais fraco, como o leão faz. Ele procura você e eu nos nossos dilemas, nos momentos mais difíceis, para jogar contra Deus.
Então Jesus está dizendo assim: olha, não se engane, não caia na conversa dele, na mentira dele. Ele está dizendo: tenha bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo: você vai vencer, porque eu já venci para você. Isso que é maravilhoso para a minha vida e a sua vida. E olha, Deus tem um compromisso com você e comigo, na nossa jornada. Ele disse assim: cada coisa que você enfrentar, eu estou ainda dos afligidos aqui, cada coisa que você enfrentar, ele diz assim: eu vou trabalhar, fazer que essa coisa trabalhe ao seu favor. Irmãos, eu sou prova disso. Sabe aquela situação que você fala assim: não tem jeito de Deus tirar uma coisa boa disto, não vai ter jeito, não Deus, não tem jeito de sair uma coisa boa disto aqui, é impossível, é muita maldade, é muita mentira, é muita trama. Aí quando você pensa que tudo acabou, o que Deus faz é que Ele transforma aquilo numa coisa tão maravilhosa na sua vida, que você não entende, porque Deus tem um compromisso com você. Essas situações que você e eu passamos, de ser afligido, são pedras preciosas para a nossa coroa que Deus tem para cada um de nós. É assim que vai ser, se você vencer cada uma delas. Então, nada que você está enfrentando agora ou irá enfrentar são coisas por acaso, coisas por acidente, ou dizer é minha sina mesmo, nada disto. Deus está dizendo assim: eu tenho um projeto para a sua vida. Amém, irmãos? E nesse projeto, ainda mais forte para mim é dizer assim, ele dizer: na minha fidelidade, que conheço você e que cuido de você, e que estou de olho todos os dias em você, na minha fidelidade, as situações que você passar, todas elas terão que passar primeiro pela minha mesa, e eu dizer: isso aqui pode, como foi com Jó. Satanás tinha que ir na assembleia, numa reunião que Deus tinha, conversar com Deus e dizer assim: eu quero mexer na vida de Jó. Deus o conhecia. Deus diz: você tem visto como ele é fiel? Então Deus não deixaria se aquilo fosse destruí-lo. Então preste atenção nisso. Pegue a situação mais complicada que você está passando e entenda o seguinte: Deus não vai deixar, ela não é além da sua força. Te parece a você, porque tem que parecer para você clamar. Alguém disse assim: sabe uma coisa boa do fundo do poço? Eu nem sei onde eu vi isso, mas faz umas 2 semanas. É que você só tem uma direção para olhar quando você está no fundo. Você entende isso? Enquanto nós estamos no dia a dia correndo para lá, a gente ainda dá uma desculpa, olha para cá, corre para lá, faz. Mas quando você chegou ao fundo, só tem uma coisa para fazer: olhar para cima. E quando você olha para cima, onde está a saída, que é Deus que quer cuidar de você, ajudar você e proteger você, porque Ele está dizendo assim: eu conheço você, não vou deixar que as coisas venham além das suas forças, eu não vou deixar que nenhuma coisa cause dano na sua eternidade. Ouviu isto? É difícil o que você está passando? É pesado demais? Você não tem saída? É fundo do poço? Ele diz assim: não vou deixar causar dano para a sua vida se você confiar em mim. A mensagem de hoje, para mim, ela acrescenta mais sentido ainda a esse fato de viver como peregrinos e estrangeiros, dizendo que isso é a nossa vocação. Ela acrescenta, porque é uma continuidade. O que é? O segredo está na jornada. Eu achei até que eu tinha inventado essa frase, né? Porque sempre eu estou tentando criar. Tem uma lista que eu crio. Mas eu fui fazer uma pesquisa e falei: alguém já falou essa frase? Será que eu ouvi de alguém e estou achando que é minha? Então, Sócrates, ele não falou desta forma, ele não criou a frase, mas quando você vê a ideia, quando você lê a ideia dele, você entende que isso que ele está dizendo e que tem tudo a ver. É a melhor descrição que eu entendo sobre o que estamos pregando hoje na palavra de Deus. Vamos abrir aspas para ele aqui. Ele diz assim: o segredo, esse aí ainda não, esse é daqui a pouquinho. O segredo da vida está no aprendizado e no crescimento que acontece ao longo da jornada. Agora sim, eu quero que você leia comigo, vamos juntos lá. A chegada, vamos lá, a chegada ao destino final é apenas o ponto de chegada, mas o verdadeiro significado da vida está no caminho que percorremos para chegar até lá. Fecha aspas. Você está entendendo isso aqui? Onde está o segredo da vida? Nós todos estamos olhando para o ponto final sempre. Eu ouço pessoas assim: eu não vejo a hora de chegar lá. Eu não estou falando de céu agora. Chega lá na vida financeira, chega lá no casamento, né? Chega lá nos sonhos, nos planos. E você vai, e por causa da mídia hoje, de redes sociais e acesso à internet, você vai ver eu estava vendo a mulher do Cacá se separaram, e ela diz: por que separou? Não, porque eu não me sentia bem, meu marido é honesto, é sincero, me deu tudo que tinha, mas eu não me sentia bem comigo,
Então achei que eu devia largar dele para viver a minha vida. Você entende? Ainda quero estudar com os adolescentes, viu, Marlon? A gente ia assistir uma parte e ia estudar isso com eles. Porque depois tem a menina falando e o Cacá falando. Ele falou, sou um homem de Deus, comprometido com Deus, eu não entendo isso, né? O casamento é para uma vez. Mas você entende o seguinte, o que falta para ela? O que falta para as pessoas? Se você tem assistido, né, youtubers famosos com muito dinheiro, que no Natal, por exemplo, muitos tiraram sua vida. Você acompanhou isso, por quê? Bem, hoje eu estou aqui mais uma vez sozinho, não tenho ninguém. Mas espera lá, o cara tem seguidores para todo lado. Mostrando o que para a gente? Esse final que as pessoas querem chegar lá, não está lá. Nunca está lá. Por isso que Deus só coloca ele. Deixa eu falar algumas coisas para você me acompanhar, para você entender sobre essa chegada final, para a gente ter uma visão clara. O ponto de chegada para nós é para garantir que tem um fim. Que fim? Fim do sofrimento, fim da dor, fim da angústia, da frustração, fim da morte. O final, o que Deus está prometendo para você e para mim, é para a gente olhar lá e dizer assim, vai haver um galardão, um troféu, uma condecoração para aquele que for vencedor, para aquele que não desistir. Mas é só para isso. Também o ponto de chegada é para garantir que vai valer a pena a sua luta, tudo que você enfrenta, tudo que você passa todos os dias, para você não desistir. É para você olhar para lá e dizer, puxa, vale a pena. O ponto de chegada, o ponto final é para inspirar você, para estimular você, para você enfrentar e vencer. Puxa, que batalha complicada. Puxa, que dificuldade. Meu Deus, parece que não tem fim. Mas aí o final diz assim, continua, não desiste. É para dar perspectiva, o final é para isto, para colocar esperança. Eu olho para a situação é complicada demais, eu não sei o que fazer, mas aparece um desenho de Deus sobre tudo isso, o projeto de Deus, o plano de Deus, dizendo assim, continua, não desiste, vai em frente, não termina aqui. Isso aí não é nada com Jesus, não é nada comparado com o que eu tenho reservado para você. Por isso Jesus suportou todas as coisas. Então, o ponto de chegada não prepara você. O ponto de chegada não. É a sua caminhada até lá, é a minha caminhada, a sua que nos prepara. Eu quero que você leia comigo. Na chegada, vamos bem forte? Na chegada está o resultado, porém no trajeto estão o aprendizado e a preparação para o resultado. Nós queremos resultados. E deixa eu dizer, até no nosso meio é complicado. Eu tenho, de vez em quando, sentando com pastores mais novos, desesperados. A minha igreja não está bombando. Diz assim, ninguém está preocupado com números, ninguém está preocupado com resultados, e isso aqui não é desculpa para isso. Eu penso que uma igreja ativa, viva, né? Estou orando por isso, trabalhando por isso, para que a gente faça muito mais cultos, e vários cultos aqui, sempre cheio, trocando, porque a gente tem que levar a mensagem de Jesus, tem que ser ativo. Estou trabalhando com pessoas, preparando pessoas, mas o problema é que é sempre assim, as pessoas são medidas por isso, e precisamos sim, nós precisamos sim, mas há uma escravidão dessas coisas. Nós olhamos tanto lá, e tantas pessoas estão preocupadas, que não estão conseguindo o que querem, que travam. E Jesus está dizendo assim, olha, eu queria que você preocupasse com outra coisa. O resultado já está garantido, amém? Tá bem, irmãos? Falou, você não precisa construir, a casa já é sua. A herança, a terra prometida é sua. Eu vou botar outros trabalhar, você não precisa. Eu só quero que você no trajeto aprenda algumas coisas que a gente vai ver aqui. Mas olha, Jesus mesmo dá uma orientação sobre essa questão do trajeto e do final. Ele diz assim em Lucas 21, só aqui, 21, 34 a 36, ouça. Ele diz, acautelai-vos, tomem cuidado por vós mesmos, preste atenção, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ele diz, cuidem, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, crentes, não crentes, bonzinhos, bonitinhos, feios, ricos, pobres, jovens, crianças, sobre todos. E aí então ele diz, vigiai pois o tempo todo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem, o final. Então Jesus está nos ordenando, Ele está dizendo, se esforcem,
tomem cuidado, ele diz assim, não deixe que aquele dia seja um laço para a sua vida, o final, não deixe que ele seja um laço para nós, e para muitos são. Ele está dizendo assim, qual é o risco que eu e você corremos? Na nossa jornada, na nossa trajetória, na nossa vida, no dia a dia, a gente vai deixando o nosso coração ser sobrecarregado, ou sobrecarregando, ele diz, com festas, com bebedeiras, com os problemas dessa vida. Gente do céu, eu nunca vi, claro, nós estamos dependentes cada vez mais de alguma coisa hoje, nós estamos embebedados, essa é a verdade, tudo que toma o controle da nossa vida. Mas eu fico pensando que o quanto tem pessoas que têm uma habilidade de ser um imã da vida, né? De atrair um monte de problemas com suas atitudes, seu comportamento. E Deus está querendo nos livrar desta coisa. E duro que quando eu e você, como cristãos, que devemos viver uma vida de paz, né? Uma vida suave, né? Dominada pelo Espírito, muitas pessoas estão dominadas pela angústia, porque estão escravizadas dessas coisas que o mundo está tão envolvido. Então ele diz assim, o problema disso é que você vai causar danos para o seu final, porque o final é encontrarmos Jesus de cabeça erguida. Então por isso a importância de você e eu entendermos a nossa vocação de peregrinos e estrangeiros aqui. Eu sou um peregrino em terra estranha. Foi na jornada, preste atenção nisso, foi na jornada que Abraão tornou-se amigo de Deus. Preste atenção, olha aí. A gente quer olhar ele como pai da fé, mas a gente não viu tudo que ele passou para ser pai da fé. Todo mundo quer, como é que é? Escuta, eu já vi pessoas chegarem em outros, escuta, o que eu tenho que fazer para ficar igual a você? Algumas pessoas estão olhando só para o final. O que eu preciso fazer? Ele fez a pergunta talvez certa, mas o problema é que ele está olhando para o final, é tipo, tem algum segredo que eu posso pular um monte de coisa? Tem aí, eu posso pular algumas etapas na minha vida e chegar lá? Não tem jeito. É isso que Deus quer ensinar a você. Então, o que você está vivendo agora é parte da etapa de Deus para a sua vida. Amém? Aí você fala, pastor, mas dói. Dói mesmo, e dói muito. Sabe por que dói? Porque Ele te ama. Amém? Porque Ele te ama. Então foi na jornada onde surgiram situações na vida de Abraão que ele teve que decidir, esse caminho ou aquele caminho, que escolha faço? Era decisão. É assim que o homem foi se formando para ser amigo de Deus. Foi na jornada, diante de duros testes, que ele se tornou o pai da fé. Foi porque ele não tinha nada que ele pudesse se assegurar a não ser em Deus. Por isso ele é pai da fé. Entende a diferença? Você será pai de uma grande nação e não tem filho, e fica ainda mais 25 anos esperando isto. Você vai ser pai de uma grande nação, vou te abençoar por todos os lugares, a sua família será rica, próspera, e ele está vivendo em tenda, de tenda em tenda, mas você não vai, essa terra é sua, mas você não pode tê-la. Gente, negócio com Deus é diferente, irmãos. Davi é ungido rei, não tem trono, não tem, na verdade, desgraçou com a vida dele a hora que ele foi, pensando no ponto de vista do mundo, a hora que ele foi ungido rei. Um rei que não tem trono, um rei que não tem poder, um rei que não tem condições nenhuma, um rei que tem que se tornar um fugitivo e não assumir o trono, porque você sabe como ele foi perseguido por Saul. E há um livro escrito dizendo o seguinte, que Deus usou o Saul de fora, que era aquele homem, para tirar um Saul que estava dentro de Davi. E diz, eu não quero que você seja um rei desta forma. Então você vai ser fugitivo, errante, você não vai ter poder, não vai ter trono, até um dia quando eu te darei. E ele teve várias vezes a oportunidade de matar o rei. Lembra que ele cortou a orla da roupa e depois mostrou de longe, seu pescoço estava facinho. Mas eu preferi seguir a Deus. Deus estava tirando dentro do seu coração, aquela jornada, aquela peregrinação, tirando o Saul que estava dentro do seu coração. Então foi na jornada, nos testes de fé que ele se torna. E o interessante é que não foi por decreto. Deus decreta, você agora é pai. Também não foi assim, Deus falou assim, não, eu quero que você seja pai. Não, ele nem sabia disso. Ele só seguiu em obediência a Deus. E foi a sua entrega, foi suas vitórias, suas decisões, no trajeto, nessa jornada, todos os dias, que ele então é declarado amigo e pai da fé. Por isso falamos dele hoje.
E assim, se você olha, se deu com Isaac, se deu com cada um deles, o pessoal da herança, você vai ver assim que Jacó teve as suas lutas. Olha o que o seu sogro fez, quanto ele foi enganado, né? Seu irmão, depois o desespero de encontrá-lo, já a luta desde pequeno, já no ventre da mãe, depois a compra da primogenitura, depois receber a bênção disso. Você vê, as coisas não foram fáceis. Depois perdeu o filho que ele ama, porque foi vendido pelos próprios irmãos. Alguém ainda salvou para ele não morrer, ele não morreria. Olha que caminhada, olha que trajeto, olha que jornada complicada. Então, enquanto nós vamos caminhando, preste atenção, Deus vai se aproximando e se revelando a você. Amém, irmãos? A situação que você está passando, que é complicada demais, é porque Deus está com você, chamando a sua atenção. E aí você vai se conhecendo, eu vou me conhecendo, também vou conhecendo a Deus. Nós vamos conhecendo a vontade de Deus, nós vamos conhecendo o que não combina com Deus e a santidade. Enquanto você está caminhando todos os dias, as coisas vão acontecendo. Vou falar as coisas de você. Você está vivendo, enquanto você está vivendo situações pessoais, situações familiares, situações espirituais, profissionais, emocionais, relacionais, Deus está falando e agindo, e intervindo e transformando, se você deixar. Você vem à igreja, você vem louvar ao Senhor, você vem para aprender da palavra. E meu compromisso, compromisso do João, é de pregarmos a palavra de Deus. Está aqui, isso é palavra de Deus. Só pedimos iluminação dele, revelar o nosso coração, para a gente poder transmitir essa palavra como ele quer que seja. Mas é no seu dia a dia, é nisso aqui, pessoais, familiares, emocionais, profissionais, relacionais. Deus está agindo e falando, se você perceber, e Ele quer confrontar você, curar você. Ele vai intervir nessas situações, se você deixar. Então fale comigo agora juntos. O mais importante para Deus não é a terra que nos prometeu como presente, ela já é nossa, mas com que tipo de coração, com que tipo de mente nós vamos possuir? A grande questão de Deus, por que Deus não faz isso com a gente? Por que Ele não faz a gente pular de pico em pico? Porque a coisa que Ele faria de mais mal para mim e você é ficar dando coisas e mais coisas e mais coisas. Pega uma criança e enche ela de presente. Você estraga a criança. É o processo em tudo isso que é o mais importante. Então eu diria para você aqui, que eu vou enfatizar depois: aprenda a prestar atenção nos acontecimentos em sua vida. Aprenda a prestar. Desenvolva olhos, ouvidos, mente sensíveis para perceber a presença e o plano que Deus tem para a sua vida. Se você não tiver ouvidos para isso, você não vai entender. No deserto, houve um trabalho árduo que eu chamo paciente, e vou acrescentar misericordioso de Deus com o seu povo. Você lembra que tem um momento que Deus falou: chega, eu vou matar essa cambada. Você ouviu isso? Moisés tem que intervir. Não, Senhor. Eu acho incrível isso. Espero que Ele não faça isso comigo. Chega, não aguento mais assim. Né? Deus chegar ao limite, como Ele chegou. Por isso houve o dilúvio, em Torre de Babel, todas essas coisas. Mas mesmo assim Deus fez várias intervenções de tanta maldade que havia. Então eu disse, Ele teve que muita paciência, misericórdia com esse povo. Mas no trajeto do Egito até Canaã, você vê, acontece algumas coisas. Vamos pensar em trajeto. Moisés, que nasceu lá, que foi criado lá, que diz que depois chegou um momento que ele decidiu que ele preferia ser um peregrino, ir para o deserto e perder tudo por causa do amor a Cristo. Ele perdeu o lugar. E ele sai. Mas é Deus preparando, ele não sabe disso desde o seu nascimento, desde de crescer aos pés de Faraó, ter tudo aquilo e depois sair, mais um tempo no deserto, no encontro com Deus. Então é a trajetória de Deus nas nossas vidas. E aí Deus envia esse Moisés como libertador, o seu profeta, que é usado por Deus, e aquelas 10 pragas são feitas para impactar aquele povo, de uma forma que eles não suportaram. Depois então que é tirado, Deus tem que proteger também, olha os milagres, proteger esse povo, porque Faraó se arrepende e sai com o exército atrás. O que eu fiz? Eu quero esse povo de volta. Como é que vai ser meu país sem esses escravos?
A Bíblia fala de 600 mil pessoas que tinham condições de trabalhar lá, sem contar mulheres e crianças. Imagina, eu quero esse povo de volta, meus escravos. E diz que enquanto ele está correndo para pegá-los, Deus coloca trevas tão grande que eles não conseguem enxergar, então não tem como chegar até Israel. Eles estão indo, e Deus deixando o povo apavorado, porque eles têm esse exército atrás e tem o mar à frente. E Deus faz o que? Ele abre o mar, e eles passam em terra seca, Ele protege, e depois seguros do outro lado, e depois lá no deserto por 40 anos, Ele faz brotar água da rocha. Moisés, fala com a rocha. Já imaginou, irmãos? Moisés, ali, e diz que a rocha é Cristo, por isso que Moisés levou o que levou. Ele chegar na rocha e dizer: rocha, jorre água. É maravilhoso isso, não é? E foi o que aconteceu. Eles não passaram sede. Deus diz assim: eu alimentei vocês com pão que seus pais ninguém conheceu, pães do céu, por muito tempo, né? A presença de Deus. De dia eles tinham nuvem protegendo no sol, era a presença de Deus. A nuvem parava, eles tinham que parar, ia para a direita, eles tinham que ir. À noite era uma coluna de fogo, a presença do Espírito Santo, era o Deus Espírito com eles, e ao mesmo tempo coluna de fogo protegendo das feras e animais na noite, do frio. A presença de Deus dizendo: eu estou com vocês. 40 anos sem nada para entender algumas coisas que Ele quer. E Deus afirma que o processo no deserto era uma jornada. Quando você olha para o texto que vamos ver agora era uma jornada de aprendizado, uma jornada de crescimento, uma jornada de preparação para a terra. Eu disse, você conhece, eu vou citar isto. A gente esquece, por que Deus não leva para lá? É o mesmo que você dá uma herança para um filho que nunca fez nada na vida, nunca aprendeu, nunca trabalhou, e gasta adoidado, e você chega, ele dá toda a sua herança para ele, né? Ou porque morreu, mesmo que você não queira, e ficou, e você não fez um testamento, e vai para esse filho, ele vai jogar tudo fora. A preocupação de Deus estava no trajeto, como ia trabalhar o coração deles, para poderem assumir esse lugar. Deuteronômio 8, 1 a 11, eu quero que você leia comigo esse versículo. Vamos lá no 1, vamos juntos, bem forte? Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Olhe um pouquinho comigo nesse versículo. Está dizendo assim: o segredo de serem abençoados e bem-sucedidos na terra, no texto está dizendo, está em obedecer às leis de Deus. Obedeçam. A minha preocupação com vocês é que isso aconteça nos seus corações. Versículo 2, leia comigo. Lembrem-se como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. No trajeto, olha como está claro. Deus é muito claro, Ele é direto. Cada situação que eles vivenciaram fazia parte do plano eterno de Deus, de provas disso, para crescer e para transformar esse povo e para preparar esse povo para assumir a terra. Ele está dizendo assim: eu guiei por 40 anos, e é Deus quem fez isso. Diz: eu humilhei vocês. Deus não tentar é para destruir, mas Deus provar é para você ser aprovado por Ele. E Ele diz: eu criei situações e oportunidades para que eles conhecessem a si mesmos e decidissem o que realmente eles queriam para a vida deles. E você sabe o que deu no final, mesmo Deus fazendo tudo isso. Quando eles chegaram para assumir a terra, está aqui, é só atravessar, e os 12 líderes, o cabeça de cada família, 10 deles voltam com fala negativa sobre a terra. Deus não mandou perguntar se eles iam ser fortes ou não, só vê o que tem e avisa a gente, mostra para animar o povo. 10 dos pais das 10 tribos inflamaram o povo contra Moisés e contra os únicos 2 que foram fiéis, que é Josué e Caleb. Você lembra a história?
Eles disseram assim: nós queremos, vamos estabelecer alguém que nos leve de volta para o Egito. Depois de todo aquele processo, irmãos, ali para entrar, para assumir a casa, pegar a chave e assumir. E Deus diz: ok, vocês querem voltar para o deserto, para o Egito? Vou levar vocês de volta para lá. E aí eles ficam peregrinando até morrer aquela geração inteirinha. E entrou só daquela geração Josué, Caleb e os filhos. Israel vive o que vive hoje porque ele foi desobediente. Quando ele foi morar na terra, ele perdeu a terra porque ele não aprendeu a obedecer a palavra de Deus. Por isso ele está vivendo o que vive hoje, lamentavelmente. E Deus ama, não desistiu, vão ser restaurados, mas eles pagam um alto preço de não ter terra, de ser espalhados pelo mundo, porque não seguiram isso que eu estou conversando com vocês nesse dia. Isso serve para você e para mim. Versículo 3, vamos juntos? Lá, ele os deixou passar fome, depois lhes deu para comer um maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Ele está dizendo assim: eu deixei. Aí você vai ter problema com Deus agora. Deus deixa passar fome. Ele diz: eu deixei você passar fome. Essa é a grande questão. Por que eu deixei? Não é eu deixei, é porque eu deixei. Eu deixei você chegar a um ponto que eu já não tinha mais o que fazer para ver se você conseguia erguer os seus olhos, levantar sua cabeça e olhar para mim. Ele diz assim: eu te deixei até o último momento ter fome física, para você descobrir que existe uma outra fome e um outro alimento que pode saciar, e a outra fome é a alma, e que eu sou o pão do céu. Lá já é uma alusão a Jesus, porque diz assim: eu enviei, eu dei pão do céu para vocês. E Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu, alusão a Jesus, que é o nosso alimento cada dia. Esse era o desejo de Deus, que se eles passassem nessas provas, eles estariam conhecendo Jesus, se envolvendo com Jesus. Então a fome física, gente, e as necessidades que passamos, nesse caso era para chamar a atenção e para despertar para uma fome mais importante que eles tinham na vida deles. Versículo 4, vamos juntos. Durante esses 40 anos, fale comigo, durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige um filho. Sabe o que é 40 anos sem gastar roupa, sem estragar o calçado, sem precisar do SUS? Nada disso? Precisar do SUS é um susto, né? Não é verdade? Mas graças a Deus, isso que é melhor que muitos países, então louve a Deus por isso. Então eles viveram uma vida de milagre todos os dias por 40 anos, para aprender a desenvolver confiança, dependência, obediência. Está dizendo água, comida, roupas, saúde, proteção, presença diária, tudo o que vocês precisavam, não lhes faltou nada, nada, irmãos. Mas quando eu e vocês estamos diante dessa situação, a gente entra em pânico, a gente entra em desespero. E diz assim: todo esse tempo, em cada uma dessas situações, em toda essa jornada, Deus quis que eles aprendessem a se relacionar com um pai, que as suas correções vinham de um pai que desejava o melhor para eles. Na sua caminhada, na minha caminhada, na nossa caminhada, o que Deus está querendo nos ensinar é exatamente isto: a gente aprender a relacionar com alguém que não é um Deus distante. O pessoal do louvor pode subir, é isso mesmo, é nesse momento, que ele não é um Deus distante, um general, ele é um pai que ama. Quando você ouve sobre pai, a gente sabe assim, de ternura, de cuidado, né? Como eu vi que vocês iam fazer isso, leiam comigo esse versículo aqui até que eles subam. Vamos lá na leitura, leiam lá. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos bem forte, vivam de acordo com seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel, coisa maravilhosa.
E é uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Versículo 10: vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que Ele deu. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Você entende isso? Está dizendo assim: a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Então os mandamentos e a obediência a eles é para que eles fossem transformados, preparados para assumir uma herança, a herança que Deus tinha planejado em Abraão e dito há muitos anos atrás. Ele havia prometido desde o início, era só assumir aquele lugar. Uma terra extremamente rica, produtiva, abençoada. Vamos ficar em pé. A gente tem nesse momento pessoas dizendo para todo lado que parece que a produção no país é pequena nesse ano, por muitas coisas, que talvez vai faltar. Você viu esses dias muita gente correndo atrás de água, só porque deu um probleminha na Sanepar. Eu vi que é de gente comprando água. É assim, você vai assustar comigo, mas uma das coisas parece que mais vendeu no início da pandemia foi papel higiênico. Eu lá não sei para quê, mas está tudo bem. Eu não sei se você vive de papel higiênico, mas olha como nós somos. Qualquer coisinha anuncia lá, a gente sai correndo. Então esse mundo é assim mesmo, é inseguro. Eu não sei como será, mas Deus está dizendo assim: eu sou o seu Deus. Se você andar na minha presença e me obedecer e conhecer meu projeto para você, e for obediente a Ele, comprometido com Ele, não lhe faltará nada. Nenhum dano será causado a você. A gente precisa crer nisto. Amém, irmãos? Então eu quero concluir assim: nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Aqui não é a nossa pátria, não é o nosso lugar. Nós somos cidadãos dos céus. E como peregrinos, Deus criou um plano de viagem para a gente seguir. Há um plano para você, que é a diferença do andarilho, lembra? O andarilho sai sem direção, sem rumo, sem saber o que quer da vida. O peregrino é alguém que tem uma jornada, um trajeto a seguir, tem um propósito. Ele caminha com um propósito, não uma direção a seguir. Ele vai em frente, e Deus está dizendo assim: eu vou em frente, eu vou indicando o caminho para você. Amém? Eu vou abrindo as portas para você. A gente precisa. Então lembre isso: Ele planejou cada detalhe da sua vida. Diga: obrigado, Jesus, por planejar cada detalhe. Só que deixa eu dizer uma coisa: Ele espalhou pelo trajeto da sua vida provas. Você já participou daqueles joguinhos que tem prova o tempo todo, para você ganhar mais vida? Não tem assim? Então Ele espalhou provas pelo caminho. E nessas provas Ele quer testar você, Ele quer confrontar você, Ele quer transformar você, Ele quer preparar você para ser parecido com Jesus. Por isso essas provas.